Passaremos agora ao segundo painel da manhã com o tema Reforma Trabalhista e a nova lei de terceirizações. Convido para presidir a mesa a secretária-geral da OAB Subseção de Pesqueira, a doutora Carla Carvalho. Convidamos também como palestrante desta mesa o mestrando em Inovação e Desenvolvimento Regional, especialista em Direito Público pela SMAP, coordenador de pós-graduações em Direito da Faculdade Exuda e coordenador da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco, Dr. Fábio Silveira. Também como palestrante desta mesa, convidamos o advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco, Dr. Rodrigo Fernandes. E convidamos como debatedor dessa mesa o presidente da OAB Subseção Pesqueira, Dr. Augusto Ramos. Com a palavra, a presidente dessa mesa, a doutora Carla Carvalho. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que presido essa honrosa mesa, ladeada de tão importantes figuras. Cumprimento o presidente da subseccional, Dr. Augusto Ramos, o diretor da ESA, Dr. Carlos Neves, a secretária-geral adjunta da OAB, doutora Ana Luísa Mouzinho, nosso querido conselheiro Silvio Freitas, que aqui se torna presente, e também cumprimento a todos que estão a brilhantar esse nosso grandioso evento. Bem, o próximo painel, trataremos da reforma trabalhista e a nova lei de terceirizações. O primeiro palestrante será o Dr. Fábio Silveira. Ele é mestrando em Inovação e Desenvolvimento Regional. Ele é especialista em Direito Público pela SMAP, coordenador de pós-graduação em Direito da Faculdade Exuda, coordenador da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco. O tema será Aspectos do Direito Coletivo na Reforma Trabalhista. Passo a palavra para o Dr. Fábio Silveira. Obrigado, doutora Carla, doutor Augusto, doutor Rodrigo, prazer estar aqui. Aos agradecimentos ao doutor Carlos Neves, Antônio, meu amigo doutor Antônio Júnior, Juninho, é um prazer, uma satisfação. Bem, como todo bom professor, eu não aguento ficar aqui sentado, não. Dá licença. Pois bem, vamos comentar agora a reforma trabalhista. Sob o ponto de vista, vou ser bem pragmático e direto, sobre alguns elementos que considero que sejam os pontos relevantes da reforma. Vou logo ao cerne da questão. Primeiro, eu tenho que tecer alguns comentários de acordo com o nosso palestrante, doutora Núbia, certo? Foi espetacular a apresentação anterior. Que, na verdade, o que está acontecendo é um toque de caixa, como o doutor Silvio mesmo falou, de uma salvação. Vamos salvar o Brasil. Então, vamos todo mundo criar reformas. Porque o nome reforma se diz salvação, vai ter coisa melhor. E, na verdade, quando a gente vê, não é bem assim. Sem ter uma discussão dos diversos setores, e principalmente do trabalhador como todo envolvido, pode acontecer desastres, e desastres que podem ser muito piores, sequelas que podem perdurar, e talvez a sociedade é que vai sofrer por gerações e gerações até vir novos estudos. Eu considero que, como também sou um bom estudioso de direito tributário, que a reforma tem que ser feita como um todo, todas as três principais. Não existe reforma previdenciária sem reforma trabalhista, sem reforma tributária. O principal fator que o empresariado está clamando aí é uma diminuição da carga tributária. Também concordo, principalmente para as médias e pequenas empresas que mais empregam. São os setores que mais empregam, principalmente no setor de serviço. Agora, pouco está sendo a indústria e o agropecuária, que também está desenvolvendo a área do rural. Pois bem, o que acontece é que, na área trabalhista, esses enfoques de reformas isoladas, elas não são corretas. Tem que ter uma visão holística, certo? Eu trabalho muito isso nas pesquisas na área de desenvolvimento regional, setor de economia, que eu também tenho outras formações. Então, na verdade, a gente percebe que o isolamento dos estudos, eles são ruins, porque, na verdade, eles causam mais dano do que, na verdade, eles ajudam, porque tudo está interrelacionado.
Então, nessa perspectiva, é que eu vou mostrar o que acontece com a reforma trabalhista. Por que a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, das reformas que aqui vão ser discutidas, ela vai ser talvez a única aprovada. A única aprovada de imediato agora, rapidamente, nesse governo, como uma bandeira de salvação. Outro ponto de vista é que consideram a CLT um mal. Dizem ela que é uma lei antiga, arcaica, da década de 40, só não sabe que tem também suas alterações. Nenhuma das leis, regras, normas infraconstitucionais, elas são, na verdade, como o Código Penal, são normas da época em que se fundaram. Não, foram publicadas. Na verdade, elas sofrem alteração, elas sofrem as suas profundas modificações com outras normas, a qual atendem os anseios da sociedade. E assim a CLT já tem uma transformação muito grande, já estava mais ou menos dentro de um enfoque mais novo. Pois bem, qual é o problema? É porque já tem um lobby. É uma norma da década de 70, trazida de uma norma, de um conceito fascista, que foi assim introduzido por Getúlio Vargas, e com isso tem que haver alteração. Ora, toda reforma tem seus pontos bons. Também não vou dizer que é só ruim, mas tem seus pontos ruins, ao quais, se você não bem estudar, você não bem debater, você pode causar danos irreparáveis. E quando nós falamos de direitos do trabalho, nós falamos de direitos individuais indivisíveis, direitos coletivos. Então, isso, a sequela sai para toda a sociedade. Primeiro ponto, o texto, a reforma trabalhista, ela vai envolver mais de 100 artigos da própria CLT, ou seja, é uma modificação praticamente geral da CLT. Certo? Ela tem pontos fundamentais como a jornada do trabalho, as férias, a jornada do trabalho que agora vai ter uma modificação, tá certo? A carga horária no limite de 12 horas no máximo por dia será permitida. Agora, tendo essas 12 horas, passa a ser 36. Eu vou tecer poucos comentários, mas na parte de direito individual do trabalho, porque o meu enfoque vai ser o direito coletivo. Esse aí é que está praticamente sacramentado. Certo? Então, nós vamos ter uma mudança de jornada de trabalho. Vejam, percebam a deontologia, a finalidade da norma, a condição que as normas foram modificadas, os senhores depois teçam suas críticas. As férias poderão ser divididas. Isso aí eu não vejo nada demais, até porque a atividade mesmo exige isso. Uma divisão, tudo bem. A questão de 50 anos, que antes era proibido, todo cidadão de 50 anos não poderia dividir as férias, aí também pode ser dividida as férias. Eu acho que 50 anos novo, por sinal estou chegando lá, então não podemos dizer que a pessoa tem que cumprir por completo, a gente sabe que tem as atividades. E outra coisa, quando você está chegando a uma certa idade, você está assumindo cada vez mais obrigações. Geralmente você é um cargo de chefia, porque você também tem um grau de competência, de reconhecimento, de relacionamento. Então, sua experiência é fundamental. Então, nesse cargo aí, você vai estar quase o tempo todo dentro das organizações, dentro das empresas. Então, nesse ponto de vista, eu não sou contra, não. Tá certo? Então, são fatores que nós devemos ver. Por gentileza. Eu deixei bem explicativo ali, quem quiser depois pegar os slides, mas tem os pontos mais objetivos que podem pegar os slides comigo depois, com o professor Júnior, e nós repassaremos para os senhores essas informações mais detalhadas em cada circunstância, em cada preceptivo que foi modificado. Bem, tem a determinação das horas extras. As horas extras também vão ser modificadas, praticamente não vai mais aceita aquela hora extra de 20%, vai passar toda ela para 50%, como está de acordo com a Constituição, certo? Mas, em compensação, para você adquirir hora extra, meu irmão, está difícil, porque toda a carga horária, até a semana passa de 44, vai para 48, né? Você pode trabalhar 12 horas, acha corpo. Né? Então, vocês vão perceber que a coisa muda. O tempo parcial vai mudar, certo? Ele passa, em geral, a ser 30 horas, sem poder ter carga horária extra. Ou seja, eles vão realmente haver uma mudança para que eles vão esgotar até a capacidade física do cidadão. E ele, de uma certa forma, ele destrói um dos requisitos que pode existir, que é a carga da hora extra. A ideia, em suma, eu vou dizer aos senhores, a ideia, em suma,
e agora que eu vou entrar nos direitos coletivos de um modo geral, primeiro, a reforma trabalhista ela vem com um cunho muito forte da força da coerção patronal, principalmente dos grandes aglomerados, dos grandes empreendimentos. Ela não vem atender as necessidades bem do pequeno e médio comerciante, empresário, que ele quer uma carga tributária menor por cada empregador. Aquele dinheiro que você paga mais ao Estado que não vai nem para o empregador, nem retorna para o senhor em benefício. Essa é a realidade. Mas os interesses coletivos, ou seja, daqueles grandes empreendimentos, de empresas acima de 200 funcionários, aí muda. E aí ocorre a verdadeira reforma trabalhista, no meu entender. Esse é um sentido. Eu vi uma bonita reportagem no Valor Econômico da semana passada, onde todos os advogados trabalhistas estavam justamente tocando nesse fator. Os interesses são outros. A reforma trabalhista ela vem atender justamente essa demanda dos grandes empreendimentos. Ora, por gentileza, aí é que está o meu ponto de discussão. O ponto do enfraquecimento dos direitos coletivos, principalmente sindical. Praticamente a reforma trabalhista, ela vem, e ela também é uma guerra política, ela vem matando e vai matar não só os sindicatos, sob todos os dois pontos de vista, o ponto de vista técnico e o ponto de vista financeiro de sobrevivência, certo? Como ela também mata também toda a parte, a ideologia da esquerda baseada nesses aportes dos sindicatos. Foi perfeito. Olhem direitinho e analisem o que foi feito com as regras e que vocês vão perceber. Vamos lá. A contradição da vida dos sindicatos. Como é que um sindicato agora vai poder reger os acordos e convenções coletivas? A proteção daqueles grandes grupos empresariais, dos empregados desses grandes grupos empresariais e assim mesmo as classes, trabalhadores de determinada área profissional. Primeiro ponto, sobrevivência financeira. Vai haver o corte do imposto sindical, porque ele não passa mais a ser obrigatório. Em certo modo, eu analiso, mas veja só, se não é obrigatório, nós estamos numa crise violenta, nós somos pobres, o povo brasileiro é pobre. Em outras palavras, é pobre, não tem para onde dizer. Basta eu sair daqui do hotel, eu vejo o que é a nossa realidade. Que a gente não vê quase em canto nenhum no mundo. É daqui para a África. Só vê essas casebres, essas casinhas humildes, tudinho, aqui e na África. Vai no Chile, a coisa é diferente. Com toda a crise, até na Argentina, tem os seus pontos de favela, mas são bem localizados, é bem diferente. Mas o povo brasileiro, na sua grande média, eu não falo é pobre. Então, vejam o problema da proteção. Então, nós não vamos querer pagar. Põe na folha salarial, é obrigado. Quando você for contratado, você vai querer ou não? Não. Cortou o quê? O repasse financeiro, a alimentação financeira dos sindicatos. Segundo ponto, sobrevivência técnica. As comissões de trabalhadores. Toda organização acima de 200 funcionários poderá eleger sua comissão para discutir seus assuntos trabalhistas, os seus problemas laborais, dentro da organização com a classe patronal. Não solicitando mais o que? Intervenção dos sindicatos, que é um problema que vai contra a Constituição, porque lá tem elaborado a situação da unicidade sindical, ou seja, um único sindicato por territorialidade. Eu não sei como é que vai ser isso, então isso aí pode até ser atacado, tá certo? Mas veja a intenção, se você reúne um grupo de funcionários, e esses funcionários não têm o apoio, nem têm algumas proteções sindicais, o que vai acontecer? Esse grupo de funcionários, intencionalmente pelo grupo patronal, com a sua coerção patronal, vai induzir a aceitar o que for bem colocado ali como acordo, e aí entra a questão maior, o negociado sobre o legislado, que lhe dá insegurança jurídica. Perceberam a visão? Então, está aqui do outro lado. Nesse ponto de vista, um negociado sobre o legislado. Há 13 situações que determinam que podem ser negociadas, mas vão ser negociadas com um grupo que não tem força, não tem coesão, não tem nem entendimento. Pode botar, certo? O que causa, em si, uma insegurança jurídica total. Se a lei não tem valor, se ela perde valor por uma negociação, está certo que tem alguns pontos que ela não pode, né?
que são os pontos constitucionais, FGTS, 13º, mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Você fica sujeito ao quê? Aqui o empresariado, isso eu falo nos grandes grupos empresariais, como a Gerdau, que é a Sul Norte, aqui em Pernambuco, como eu falo, ela pode o quê? Determinar a força e as prerrogativas ditas no contrato de trabalho. E os acordos coletivos são diferenciados, vão ser a favor dele. Outra coisa que foi criada, termo de quitação anual. Isso é a desgraça em pessoa. Ou seja, os grandes aglomerados têm um RH fora de série, ele todo final do ano, ele faz como, e você assina lá um termo de quitação, que não está perfeito. Você não pode mais judicializar sobre aquilo. Com isso, você perde seu direito constitucional de recorrer. Algum direito que foi lesado, você engole. Estão entendendo? Percebam. Então, esse termo anual, esse ponto aí, eu acho que todo mundo tem o seu direito, como diz a Constituição, à medida que se sente lesado, sempre recorrer. Tem um período de prescrição, que é o 2 anos, pode recorrer pedindo direitos até 5 anos, o período é pequeno, então, veja só, há uma proteção também para a empresa, para abusos, já existe tudo isso. Mas essa forma aí inibe o cidadão como um todo. Pronto, pontos relevantes. Direitos sociais constitucionais preservados, mas são mitigados. Como eu mesmo disse, essas questões, como essa questão sindical, está dito na Constituição. Certo? Só muda alguns requisitos, como FGTS, 13º salário, uma jornada, e que também vai mudar, né? De certa forma, as jornadas de trabalho. O tipo também pode ser por hora, ou então por jornada de até 48 horas semanais, aí... E também vai sofrer, como todo, alguns direitos individuais homogêneos, como, por exemplo, o trabalho da gestante local impróprio, insalubre, que passa a ser permitido. Agora, está certo que isso é natimorto, isso aí vai morrer morto, já tem uma convenção que isso está fora. Até o próprio presidente Temer, se ele ainda continuar até o final, ele diz que retira isso mesmo sendo depois, e constitucionalmente está morto. Ou seja, uma gestante ou amamentante, também esqueci de colocar aí, poderá, através de um parecer médico, trabalhar em locais insalubres de médio ou mínimo porte de gravidade. Isso é um ponto, quem é pai aqui sabe o bem-estar que é da sua família. Tem uma menina de 4 anos que manda em mim. Eu tive um problema de saúde, depois dela, Júnior sabe bem, já carregou muito ela. Então, a beleza de ter uma menina com saúde, que eu tenho um problema de medula, tomo uma medicação forte, tive um tomar corticoide em 2007, estava desenganado, consegui sobreviver, fiz o tratamento da medula e tudo mais. Depois, com 40 e poucos anos, fui ter filho. Tem uma menina que já sabe os caminhos da ordem, já sabe o caminho da salvação. Primeiro pergunta ao pai, sabe que ele vai dizer sim, depois corre para a mãe. Pai é pai, mãe, a mãe é mandona. Então ela sabe o caminho da... Essa é a beleza da vida. Você tem uma filha, ver um filho crescer sabendo que está perfeito, com todos os seus problemas. A beleza da natureza e da vida. Agora você vai expor, porque muitas vezes a pessoa, a mulher grávida, vai trabalhar, se tiver, vai pedir um parecer para não ficar sem emprego. Principalmente as nossas pessoas mais humildes, das comunidades mais humildes. Elas vão necessitar, elas vão ser obrigadas, porque eu já conheço essa história. Eu conheço a história porque, de vez em quando, até de meia-noite, já ligam lá para casa, pedindo para minha esposa fazer coisas de madrugada, liga e tudo mais. Eu sei o que é os grandes empreendimentos, quando você passa a ser funcionário deles. Eles têm que dosar um pouquinho, principalmente se for multinacional. Aí que está, se tiver filial fora, aí pronto. Para eles, não. E tem uma coisa bonita, olha, eu sou formado em administração também, sou gestor, mas tem uma coisa que eles acham bonito quando tem um negócio quando você vai para um simpósio de administração. Não, eu trabalho 24 horas, de madrugada estou ligado à empresa. Eu disse, é mentira. Eu lá atrás, é mentira, não é assim, nenhum corpo aguenta. Eu trabalho, todo advogado, todo profissional liberal trabalha de noite, de madrugada, a gente gosta de fazer, processos não tem a hora certa, dá aula, também não tem, mas eu conheço como já passaram e-mail pedindo para minha esposa de madrugada, isso também eu já trabalhei 10 anos numa multinacional, e
é de madrugada que tem que mandar o e-mail. O e-mail é para ontem, tudo é para ontem. É um negócio, é um tempo que eles têm, que é sempre no pretérito. Eu quero as respostas. Poxa, a gente consegue, dê o prazo correto, faz as coisas, dê os meios que consegue o desenvolvimento. Você tem que dar os mecanismos de gestão para que haja o desenvolvimento. E não dessa forma. Mas isso aí é uma coisa, mas eu só queria mostrar aos senhores que é um absurdo. Trabalho de gestante, certo? Em situações de lugar insalubre em grau médio e mínimo. Para mim isso é um absurdo. O fim do imposto sindical, pronto, aí o direito, vamos analisar de forma coletiva, o direito do trabalho de forma coletiva. O fim do imposto sindical. Por que é o fim? Porque ninguém, como eu já tinha dito antes, ninguém vai ser o quê? Obrigado a pagar. Se você não é obrigado a pagar, você vai pagar? Nem os próprios sindicatos vão ter os recursos, mesmo que alguns que paguem, não vai ter o recurso mínimo viável de manutenção. Artigo 477. O fim da homologação obrigatória feita por sindicatos. Ora, se não tem mais, depois de um ano, você pode recorrer a sindicatos ou ao Ministério do Trabalho e não vai ter mais a obrigação de ir para o sindicato, qual é a finalidade do sindicato? Perfeito. Ora, 477A. Tem até esse negócio agora, é A, B, C. Demissões coletivas passam a dispensar a autorização prévia de entidade sindical, que eram, na verdade, aqueles acordos, aquelas coisas. Por exemplo, teve momentos que, nessas crises todinhas, eu ainda dou um apoio. Eu não sou muito chegado a sindicato, vou ser muito mais espontâneo com os senhores, muito mais aberto, por algumas premissas, porque eles são muito também, vão para o lado do radicalismo, mas tem outros sindicalistas muito corretos, principalmente em São Paulo, em alguns setores industriais, são muito corretos. Em certa época passada, as grandes empresas de automóveis, principalmente no ABC Paulista, entraram em uma situação muito crítica. Aí o que foi? Foi graças a um acordo, umas ideias vindas de alguns sindicalistas que, na verdade, diminuíram a carga horária, aceitaram a redução salarial, mas para manutenção de emprego de um pai de família ter alguma coisa para levar para casa. Aquilo foi perfeito. E aquilo depois houve o retorno da atividade do grau e houve o retorno da mão de obra, perfeito, sem ter nenhum dano maior. O bom é que também a pessoa vai ter a sua contribuição, ajuda na sua previdência e tudo mais. Ou seja, manteve alguns fatores que são fundamentais, o vínculo. Agora não precisa da entidade sindical ou celebração em convenção ou acordo coletivo. E quem vai fazer isso? Vai ser aquele grupo que vai ser nomeado pelos próprios funcionários dentro da empresa, sofrendo o quê? A coerção patronal. Então, ela perdeu também a força o quê? Técnica. Eu disse da força financeira, força técnica. Artigo 49, o banco de horas passa a ser diretamente negociado entre empresas e funcionários, que são justamente o grupo de funcionários nomeado. Ora, se o banco de horas, que é o meio compensatório, que agora vai aumentar, que aí vai ser dito pelo professor Rodrigo, pode até explanar melhor o banco de horas, vai ser controlado pelo empregador e não mais pelo sindicato, como força de... Sempre tem... O certo é ter uma oposição. Na vida, nada existe de um lado. Você tem que ter um time. A única coisa que está de um lado, o certo é o meu Náutico, que quando joga com ele já perde. É derrota. Então, é a única coisa que já está certa agora. Infelizmente, é derrota certa. Mas, fora isso, você tem que ter oposição em tudo na vida. Você não pode ficar só... Você tem que ter. E aí vai matar. Porque os próprios funcionários vão ser induzidos. Certo? Artigo 510-A. Prevê a eleição de representantes locais de trabalho, que é aquilo que a gente tinha mencionado, que vai substituir, de certa forma, as funções essas comissões vão substituir os próprios sindicatos em si, nas suas operações. Artigo 444. O negociado sobre o legislado pode ser discutido sem intermédio dos sindicatos, quando o empregado tiver ensino superior e remuneração maior que 2 vezes o teto do INSS, ou seja, R$11 mil. Senhores, isso também é uma força coercitiva sobre a forma de novos contratos de trabalho, feito principalmente com os gestores das grandes organizações. Um gestor de grande organização ganha mais de R$11 mil, ou na média de 11 mil em diante, certo? Mas aí ele vai ser praticamente, ele vai ter uma liberdade, é dito assim para dar uma paridade de arma entre ele, o funcionário,
e a empresa. Então, ele vai poder discutir com a empresa. Ele discutir com a empresa. Ele já recebe bem, a empresa só vai querer que ele receba bem se fizer o que ela quiser. Como é que ele, sozinho, vai discutir os seus mecanismos de trabalho? Se ela vai dar um salário bom. Ou seja, a chefia todinha vai ficar o quê? Isolada dos direitos dos demais, até para sobrepor alguma necessidade. Olha, aqueles funcionários, o piso, tá certo? Que é a chamada linha de produção. Ele defender também a linha de produção, que são seus subordinados, ou seja, isso foi feito, entendam, olha a finalidade da norma, a que está induzindo, o que está fazendo. Então, dizem que ele pode ter uma liberdade na negociação da duração da jornada de trabalho, troca de dias de feriado, prorrogação de jornadas em ambientes insalubres, entre outros. Mas quais são os pontos relevantes que eu trago aqui? 1. Substituição do direito de trabalho pelo direito civil contratual. É o que eu vejo. Eu trabalho muito com responsabilidade civil, tanto no meio ambiente, como também na área de trabalho, como na área contratual, extracontratual, que é Anguilã. Na verdade, se você não tem mais um direito do trabalho que é apoiado em certas prerrogativas de proteção ao trabalhador, principalmente no direito coletivo, você vai transformando o quê? Um mero contrato de trabalho com prerrogativas civis, que é muito bom dando paridade de arma. Veja só, ele reduz a capacidade de discussão do trabalhador, certo? Ao mesmo tempo, quem está fazendo a reforma não analisou a coerção patronal sobre o pacto laborativo. O pacto laborativo vai ser o quê? Mera intencionalidade, as cláusulas lá descritas a favor da empresa, a qual vai ter uma força substancial. Eu não falo nem da média e nem da pequena empresa, que essa é a que rege a atividade empresarial. Como diz a professora Núbia, que os pequenos estão sendo vistos. A gente está vendo uma outra transformação, uma outra visão. Essa reforma toque de caixa leva essa sequela, leva esses pontos. Então, veja só, finalidade maior, certo? Finalidade maior. Em tudo, o que eu vejo é, claro, isso também é diminuição de ações trabalhistas. O que as grandes empresas querem, na verdade, é um passivo, é uma diminuição do passivo trabalhista, certo? Quando você agora controla o contrato de trabalho, principalmente a termos que rege a maioria, a coletividade. Só. Aqui eu vou deixar, tá certo, que é a questão também do retorno ao trabalho, aquele tempo de serviço que agora modificou. Pois não. Terceirização. Eu só vou descer uma crítica à terceirização que faz parte. A própria reforma trabalhista ela está tentando tolher algumas situações da terceirização que foi dita. Mas, porém, tem uma coisa que eu faço uma única crítica maior e deixo aos senhores para discutir. Quais sejam? Aquela que cria um parecer de uma quarentena para que um trabalhador por tempo indeterminado, não seja um trabalhador normal, ao ser demitido. E eu falo do chão de fábrica, eu falo da linha da produção, e a linha de produção eu falo do trabalhador comum, total. Numa grande unidade de ensino seria os professores também, tá certo? Se vocês forem no comércio também seria os vendedores, que estão ao atendimento direto. Veja só, à medida em que você tem um trabalho indeterminado, que é um custo, eles dizem, para a empresa, e você demite ela, a pessoa que está lá no chão não tem recursos, correto? As indenizações são pequenas, nós sabemos, são mínguas. Vai ter 18 meses para poder ser reinserida como um trabalhador, porque a empresa tira aquele trabalho indeterminado e põe uma terceirizada. Tem um seu funcionário que tem há 5 anos lá, que tem experiência, conhece o maquinário, conhece o chão, conhece o entendimento, conhece os clientes. De repente ele tem que sair. Não vamos diminuir custo, vamos terceirizar, porque agora permite o quê? A terceirização da atividade fim. Então vamos terceirizar. E o seu cidadão, aquele pai de família que ajudou quando vai pegar teu menino lá, você está a chave do carro, ele vai lá buscar seu menino no colégio, volta, aquele teu colega, aquele cidadão mais humilde, pobre, o que vai acontecer com ele? Ele poderia ser aproveitado também, né? Na terceirização.
já que os direitos de trabalho estão dizendo que vai ser subsidiário pela empresa contratante. Mas não, ele não pode retornar para a empresa que demitiu durante 18 meses. 18 meses é uma vida, meu amigo. E esse cidadão vai ficar o quê? Por que não reduz para 6 meses, que era o início da ideia? Ou por que não retira isso? Não, porque se retirar isso, automaticamente vai demitir todo mundo e vai colocar outro. Mas, olha, a pequena e média empresa, eu vou dizer, o comerciante em geral, ele talvez não entre nessa situação, não. Ele pensa mais, ele sabe que o cara dá uma segurança. Eu digo isso que eu tenho uma loja de construção, a família. A gente uma vez foi terceirizar, poxa, foi uma desgraça, foi tanto problema que teve. Não tinha experiência, não conhece, está problema, não sabe mexer. Quando a gente descobre que um funcionário antigo, bem remunerado, hoje tem 4 funcionários com mais de 30 anos de serviço, que pegou do meu avô, meu pai, e está comigo. Já estou afastada há 10 anos, mas ainda cuido da loja agora com outra parte, parte tributária, trabalhista e tudo mais. Não tem uma ação trabalhista com 3 empresas. Ambas têm mais de 30, 40 anos. E a gente descobre que a finalidade que é a outra. Você trata bem o seu próximo, você vai ser bem tratado, porque somos tudo uma família. Somos o próximo. Agora entenda, a grande empresa não está ligando para isso, não. Ela demite todo mundo de uma hora para outra. Acabou-se. Contrata tudo terceirizado. Já que pode, eu posso, diminuo o custo, acabou-se. E aquele cidadão? Ele poderia ser aproveitado? Não posso contratar ele de volta, não. E o que ele vai fazer? Não, daqui a 18 meses, aquela conversa é muito bonita. Tá certo, o senhor manda. Tá certo. Rapidinho. Então, 18 meses a pessoa fica o quê? Mas a pessoa não volta mais, senhores. E essa é a maldade que eu acho que tem nessa reforma trabalhista, tá certo? Tem coisas boas, tem coisas, mas a parte de direito sindical, a parte de direito voltada ao direito coletivo, eu achei que foi um toque de caixa, foi uma maldade em si, foi uma coisa mal pensada e que pode causar até danos para essas empresas mesmo que terceirizam tudo, de repente não tem o quê? Não tem um conhecimento, a experiência e tem retornar, não tem a condição do que ela tinha antes. E, ao mesmo tempo, eu estou vendo mais pessoas e mais pessoas desempregadas, que elas não vão poder ser reinseridas no mercado. Tá certo? Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma satisfação. Eu parabenizo pela sua brilhante explanação, professor Fábio Silveira. E, na sequência, eu passo a palavra para o próximo palestrante, doutor Rodrigo Fernandes. Ele é advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. E o tema que será tratado será Direito Processual e as novas formas contratuais. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar a mesa. Saudar o professor Fábio, que teve uma exposição de extrema desenvoltura, com um conteúdo maravilhoso. Eu quero aqui aproveitar o meu tempo para desafiá-los, em primeiro lugar, a fazer um exame da reforma trabalhista distante de paixões políticas, distante de paixões partidárias, já que hoje o brasileiro está com um sentimento político muito aguçado, naturalmente muito aguçado por conta desse caos de corrupção que está atordoando o nosso país. Mas, nesse momento, a gente precisa fazer uma avaliação jurídica sobre o conteúdo do que está sendo proposto. Então, eu queria traçar aqui minha exposição em 3 momentos. Eu quero fazer o primeiro momento, que o doutor Fábio já explorou muito bem, que é a avaliação sobre o conteúdo do direito coletivo, vou passar rapidamente. Em seguida, vou falar rapidamente sobre o direito processual, que está sendo alterado dentro dessa reforma. No momento seguinte, vou falar um pouco sobre os contratos de trabalho, novas formatações, para que, em seguida, eu fale, ao fim, sobre a terceirização. Em primeiro lugar, eu queria registrar uma crítica ao discurso político utilizado na apresentação dessa reforma trabalhista.
o discurso político, tanto daqueles que apoiam quanto daqueles que são contra a reforma trabalhista. Os que apoiam a reforma trabalhista dizem que ela será a salvação do emprego, né? O país hoje produz 14 milhões de desempregados. Então, sem a reforma, o que será de nós? Esse discurso é mentiroso. Há uma década atrás, o Brasil estava numa situação de pleno emprego. E a CLT que nós tínhamos, qual era? Era essa. Então, esse discurso é mentiroso. Tanto é que nós tínhamos, há pouquíssimo tempo atrás, um projeto de lei sendo discutido, que foi aprovado, que é o projeto de lei da terceirização, que aprovou a terceirização em atividades determinadas e específicas. E o discurso também desse projeto de lei era de que iríamos ter criação de novos empregos. Criamos algum emprego após a aprovação, há cerca de 3 meses atrás? Não criamos. O discurso correto é de que nós temos que modernizar a legislação, porque a modernização traz segurança jurídica, e o que o Brasil precisa hoje é de segurança jurídica. Nos falta segurança jurídica. Sem segurança jurídica não há investimento. Sem segurança jurídica não há como haver emprego. E da mesma forma eu também critico muito aqueles que querem derrubar o projeto de lei sobre o discurso de que ele vai acabar com a CLT. Isso não é uma verdade. O direito do trabalho ele está consolidado pela Constituição Federal. O direito do trabalho já deveria hoje se chamar de direito constitucional do trabalho. A Constituição Federal ela é inaugurada nos seus artigos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º e 11º. A Constituição ela é inaugurada tratando de direitos sociais, dentre eles o trabalho. Então, o direito do trabalho ele está consolidado. Nada irá terminar o direito do trabalho. Nós temos uma doutrina rica, uma doutrina farta, e um judiciário consolidado. Todo projeto de lei, costumo dizer isso, ele passa por 2 momentos. A fase que nós estamos agora enfrentando, que é a fase da elaboração, ele está sendo discutido. E, a partir do momento em que ele é sancionado, ele passa por um segundo momento, que é o momento da aplicação, aonde ele vai sofrer a interpretação do Poder Judiciário. Cito, mais uma vez, o exemplo da lei de terceirizações. O noticiário divulgava que essa lei de terceirizações vinha para precarizar a mão de obra, que ela ia exterminar o trabalho, a regra geral, né, que é a bipolaridade do contrato de trabalho. E nada disso aconteceu. A lei foi sancionada, o judiciário rapidamente a interpretou e chegou à conclusão de que foi muito grito por pouco, nada mudou. A lei hoje aprovada, que versa sobre terceirização, ela não mudou o cenário atual. Ela não autoriza expressamente o trabalho terceirizado em atividades fins. Então, nada mudou, tanto é que a súmula 331, a súmula do TST que rege a matéria, ela continua em vigência. Por isso que eu peço que nós façamos um exame longe de paixões políticas, um exame legalista, no sentido de que a lei, ela hoje está sendo discutida, ela é um projeto, e a partir do momento que ela for sancionada, ela vai passar pelo crivo do judiciário, que é o momento da sua interpretação. Nesse momento que a lei está sendo discutida, há também que se fazer uma crítica feroz. Essa lei ela é de iniciativa da Presidência da República. Então, naturalmente, a primeira casa que avalia, que examina o projeto de lei, é a Câmara dos Deputados. Lá, ela já foi aprovada. O Senado, agora está em votação, já identificou diversos vícios nessa lei, nesse projeto de lei. E eu indago aos senhores, qual é o projeto de lei no Brasil que não sai viciado? Quantas são as leis de direito tributário que são declaradas inconstitucionais no futuro? Tudo isso porque falta técnica do nosso poder legislativo. Então, hoje nós temos um Senado que parece que está refém do governo federal e que não está exercendo seu papel de casa revisora. Porque se o Senado agora altera algum dispositivo do atual projeto de lei, e eu cito como maior exemplo o trabalho da mulher gestante em atividade insalubre, o Senado já é a maioria de que esse dispositivo vai cair, ele tem que ser derrubado. Isso é desumano. Não há necessidade de você expor a mulher gestante a um trabalho de risco. Não há necessidade, isso não eleva a produtividade. Isso vai causar um problema de saúde pública. Mas o Senado não pode alterar o projeto de lei, porque se ele alterar, o projeto volta para a Câmara.
e isso atrasa o projeto político do governo. Então, o que está sendo feito? O projeto vai ser aprovado como está, para que o governo, no momento futuro, edite medidas provisórias que venha a alterá-lo. O processo legislativo está sendo viciado. O Brasil, a CLT, na verdade, vamos lá. Vamos tratar agora especificamente da CLT. Quais são as minhas críticas à CLT atual? A CLT, ela tem graves defeitos. O primeiro defeito que eu vejo que a CLT contém é que ela trata todo o trabalhador de maneira igual. O trabalhador hipossuficiente, que é aquele que nós chamamos como trabalhador miserável, que necessita do resgate, que necessita dos braços do Estado, e o trabalhador hipersuficiente, que é o trabalhador de poder econômico elevado, que é o trabalhador com nível de instrução também elevado, recebem o mesmo tratamento da CLT. Isso, para mim, é reprovável. Da mesma forma, o empresário. A CLT, ela chega a ser desonesta com o pequeno e com o microempresário. E nós temos que lembrar que hoje, no Brasil, grande parte do empresariado nacional não empreendem por vocação, empreendem por necessidade. Grande parte do empresariado nacional são ex-desempregados que pegaram sua rescisão e foram empreender. E a CLT dá o mesmo tratamento a ele que dá à grande empresa. A CLT ela é desonesta nesse sentido. Isso necessita de uma reforma, isso necessita de uma atualização. E a atualização ela deve vir no sentido de aumentar também a produtividade do brasileiro. É isso que hoje o Brasil tem que se preocupar. O americano ele produz 3 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. Um trabalhador americano equivale a 3 trabalhadores brasileiros. Não estou aqui dizendo que nós somos preguiçosos, longe disso. O problema é que o trabalhador brasileiro, ele acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar. O pai e a mãe são obrigados a arrumar alguém para deixar seu filho. Pega um transporte público caótico, cansativo, e mal conseguem tomar um café da manhã. Quando chegam ao trabalho, já estão esgotados. E chegam ao trabalho para aprender a trabalhar. O trabalhador americano, não. O trabalhador americano, ele tem a infraestrutura, ele já chega no trabalho sabendo trabalhar. O investimento que o empregador hoje faz para ensinar o seu trabalhador a sua atividade, isso reduz a produtividade. Então, registradas essas críticas, eu vou passar agora especificamente ao projeto de lei que está sendo votado. No conteúdo de direito coletivo, eu tenho que divergir em parte do professor Fábio, porque eu dou apoio ao fim do chamado imposto sindical. Eu entendo que essa contribuição ela tem que ser facultativa, haja vista que o sindicato não é Estado, e só quem pode te obrigar a pagar algo é o Estado. Perfeito? Agora, eu tenho que concordar com o professor Fábio que a forma como está sendo praticada a revogação do chamado imposto sindical é uma covardia. É um golpe baixo, é uma rasteira, porque o discurso dado de que nós estamos fortalecendo a negociação coletiva, nós estamos dando força de lei à convenção coletiva e ao acordo coletivo, e enquanto isso nós estamos dando uma rasteira no sindicato, é um discurso covarde. Eu sou a favor, sim, do fim do imposto sindical, mas nós temos que ter uma regra de transição. E daí advém mais... eu renovo o que eu falei no início. O Senado já chegou a essa conclusão. O Senado já concluiu que essa regra é desonesta. O fim do imposto sindical sem uma regra de transição é desonesta. Mas o Senado não quer mexer nisso, para não ferir o projeto político do governo federal. Bom, passado esse ponto, eu também vou divergir, em parte, do professor Fábio, com relação à regulamentação do artigo 11 da Constituição Federal, que cria a representação, a eleição de um representante pelos empregados de empresas que contêm mais de 200 trabalhadores. Eu vejo isso como um ponto positivo, isso é um dispositivo constitucional. As empresas que têm mais de 200 empregados poderão eleger um representante. Isso é um dispositivo constitucional que advém lá de 1988 e agora está sendo regulamentado. Então, nós vamos ter uma aproximação dos trabalhadores com os seus empregadores, através de um trabalhador eleito que vai gozar de estabilidade. Isso eu vejo como um ponto positivo. Passando para o direito processual, nós temos regras na CLT
que impõe o princípio mais relevante do direito do trabalho, eu vejo que é o princípio da proteção, não é, professor Fábio? O princípio da proteção é o princípio mais importante implementado pelo direito do trabalho. E, a partir da Constituição, ele passa a ter força de lei. Perfeito? Os princípios, após a Constituição de 88, ele tem força de lei. O princípio da proteção, ele deve agir no direito individual, mas não deve agir no direito processual. O processo, ele tem que ser regido de maneira equilibrada. E o processo do trabalho, ele hoje é montado com a finalidade de proteger o trabalhador. Eu cito aqui alguns exemplos clássicos. E da mesma forma, falando também aqui da questão do tratamento diferenciado, o processo do trabalho tem que tratar de maneira diferenciada o pequeno empregador do grande empregador. Hoje isso já existe em alguns pontos específicos, como, por exemplo, a apresentação do controle de jornada, né? Mas o pequeno empregador, ele recebe a mesma incumbência probatória do grande empregador dentro do processo do trabalho. O maior exemplo disso, o exemplo clássico, é o depósito recursal. O empregador, para ter o seu recurso examinado na Justiça do Trabalho, ele é obrigado a fazer um depósito recursal que hoje beira R$ 9.000. O segundo recurso está em R$ 17.000. E um terceiro recurso, mais R$ 9.000. Se você pensar num banco, isso é mixaria. Mas se você pensar numa banca de jornal, isso é para fulminar o negócio do cara. Isso vai fulminar o negócio do cara. E essa reforma trabalhista vem rever isso. Vai prever que o microempresário e o pequeno empreendedor vai pagar 50% do depósito recursal. Isso é uma regra honesta, porque o empregador já ingressa no processo do trabalho praticamente derrotado. Eu cito um exemplo pessoal. Eu advogo em Recife, né? É o meu sotaque carioca, mas eu sou tão pernambucano quanto vocês, que eu optei por morar em Pernambuco. Então, eu advogo em Recife e eu tenho um cliente de Pernambuco que sofreu uma ação numa cidade chamada Brumado, no interior da Bahia, quase fronteira com Minas Gerais, 600 quilômetros de Salvador. O trabalhador apresentou a ação lá, o contrato de trabalho dele foi todo em Recife e era um engenheiro, ou seja, não era um trabalhador hipossuficiente, era um trabalhador com uma renda mensal de R$ 18.000. Ele ajuizou a ação lá em Brumado. A competência territorial para julgar aquele processo era de Pernambuco, era da Vara do Trabalho de Recife. Mas para trazer o processo de lá para cá, nós tivemos que ir até lá. A minha viagem, junto com a do meu preposto, custou R$ 4.000. Quando nós chegamos lá, eu apresentei a chamada exceção de incompetência, que é a peça processual adequada para trazer o processo para o seu território. O juiz deferiu um prazo de 24 horas para que a parte se pronunciasse e marcou uma nova audiência para julgar a exceção de incompetência. Eu tive que voltar. Foram mais R$ 4.500. Nessa audiência, o juiz, ele criou um incidente que resultou em novo adiamento. Nós acabamos conciliando aquele processo, porque o meu cliente não suportava mais pagar minha passagem. Passagem, hospedagem, alimentação, aluguel de carro. O meu cliente já ingressou derrotado nesse processo. Isso é justo? Seja ele um banco, seja ele uma banca de jornal, isso não é justo, em nenhum cenário. Então, agora, essa reforma trabalhista diz que a exceção de competência pode ser julgada à distância. Por que isso nunca aconteceu antes? Por que nós precisamos de tanto debate para alterar uma condição tão básica? Algo que simplesmente traz a maior noção de justiça, que é o equilíbrio processual. Falando agora do direito individual do trabalho, eu vejo aqui muitos avanços, vejo mais avanços do que retrocesso. Vou iniciar dando destaque aos retrocessos que já foram destacados pelo professor Fábio. O fim da hora itinere. A hora itinere vai acabar. Aquele tempo de deslocamento vai acabar. Isso, de fato, é um retrocesso. Ora, o trabalhador está perdendo. Agora, a insegurança jurídica, e isso certamente todos vão concordar, como se apura a hora itinere? Nós temos súmulas a respeito, porque é muito difícil você apurar se o trabalhador faz jus ou não à hora itinere. E a existência da hora itinere desestimula o empregador a dar o transporte ao seu empregado. É claro que a solução que o Legislativo hoje alcançou não é a mais adequada, porque a solução foi, vamos tirar
Vamos acabar com a hora itinere, porque assim a discussão acaba e as lides, as controvérsias terminam. Essa solução não é mais inteligente, mas o formato como está hoje também não é adequado. A forma de apuração e a forma como está desestimula o empregador a fornecer transporte ao seu empregado. Então, aí a gente tem um retrocesso. Número 2, o fim das homologações. Naturalmente, é um retrocesso. O sindicato, no momento da homologação, é quando ele dá assistência ao empregado, ao seu representado, numa simples conferência de que aquela rescisão está certa ou errada. É desnecessário acabar com as homologações. Desburocratiza? Desburocratiza. Naturalmente, vai desburocratizar. O trabalhador vai ter acesso ao seu fundo de garantia, ao seu seguro-desemprego de maneira mais facilitada. E nós temos também a fiscalização do Ministério do Trabalho, que estará atenta às rescisões, mas eu não vejo necessidade de acabar com as homologações. E o outro ponto que eu já destaquei aqui é a questão da gestante trabalhando em condições insalubres. Isso, para mim, não tem como sobreviver. Porém, em contrapartida, eu vejo que nós vamos ter avanços relevantes, sobretudo nas novas formatações contratuais. Eu cito como exemplo o contrato de trabalho intermitente. Vejam bem o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós estamos produzindo um índice altíssimo de desempregados. O que os trabalhadores desempregados estão fazendo? Eles estão trabalhando através de aplicativos. Qual é a segurança jurídica que nós temos hoje em cima de um trabalhador de Uber, sem preconceito com Uber, mas são trabalhadores que trabalham 7 dias por semana, jornada de 12 a 18 horas, para receber uma remuneração no qual eles pagam o aluguel do carro, toda a despesa, todo o risco do negócio, e quando chega no final do mês, quando não empata, a remuneração é baixa. Qual é a assistência que esses caras têm? Qual é a assistência que esses motoristas recebem da CLT? A CLT não alcança eles. Tudo bem, o contrato de trabalho hoje, implementado pela reforma trabalhista, talvez não solucione isso, mas se aproxima, porque vai trazer uma nova solução, um novo formato, que é o contrato de trabalho intermitente. Aquele empregador que quiser contratar um empregado e somente remunerá-lo pelas horas efetivamente trabalhadas, vai ter um instrumento jurídico adequado. Então, eu tenho um restaurante que eu quero colocar um garçom somente aos sábados. Hoje eu não tenho um instrumento jurídico adequado para isso. A partir do momento da reforma eu vou ter. E isso é saudável. Isso é saudável. É claro que tudo isso ainda deve passar por um crivo do judiciário, porque na forma como está, vejam bem, o trabalho intermitente, o trabalhador só vai receber pela hora efetivamente trabalhada. Se eu sou contratado no formato de contrato de trabalho intermitente e eu não trabalhar durante 2 meses, eu fico sem salário durante 2 meses. Então, isso merece ajustes. E o Poder Judiciário pode ajustar isso. Então, eu enxergo esse dispositivo como um avanço. E o teletrabalho? O que é o teletrabalho? O trabalho à distância. O trabalho à distância. A informatização do trabalho tem avançado de maneira veloz. E a CLT continua engessada. Vejam bem, a CLT ela hoje alcança, e alcança muito bem, o trabalhador empregado. A CLT não dá assistência ao trabalhador desempregado ou ao trabalhador que não é regido pelo regime seletista. Através do teletrabalho, nós criamos mais uma modalidade de emprego pelo qual a CLT passa a alcançar outros trabalhadores. E isso é fundamental. Então, nesse ponto, eu vejo avanços. Enfim, com relação à reforma trabalhista, eu vejo que os retrocessos que nós temos na reforma não são fatais e podem ser ajustados pelo Poder Judiciário, seja através de arguição de constitucionalidade, seja através de uma interpretação positiva do texto legislativo. Mas eu vejo, sim, muitos avanços a partir do momento em que a gente tem uma atualização legislativa e uma maior gama de contratos de trabalho que estão sendo abrangidos. Para finalizar aqui a minha exposição, eu vou falar rapidamente sobre a terceirização. O que eu penso sobre a terceirização? Quando surgiu a terceirização, ela era tratada como uma aberração jurídica. Porque o contrato de trabalho ele é bilateral, trabalhador e empregador. A terceirização veio ferir a bilateralidade do contrato de trabalho. E ela era tida como uma aberração jurídica. Como assim? Um contrato de trabalho trilateral.
Foi difícil a compreensão, tão difícil é a compreensão que somente hoje a gente tem uma regulamentação, e uma regulamentação patética, tanto é que eu já sustentei que ela não fez efeito nenhum. Pois bem, mas ainda assim, ela sendo uma aberração, a terceirização existe. A gente consegue retroagir? A gente consegue pensar hoje num mercado de trabalho sem terceirização de serviços? Não mais. Não existe como. Se ela existe no universo, se ela existe no mundo, ela tem que ser regulamentada. Então, uma vez existindo, nós vamos regulamentá-la. E a regulamentação que surgiu foi ineficaz. Tão ineficaz foi ela que o projeto de lei atual está retomando o tema. O que é terceirizar? Terceirizar é você entregar um serviço em busca de melhor qualidade na mão de obra e melhor qualidade no próprio serviço. Para mim, a terceirização, a lei não precisa dizer isso, a doutrina já diz. Se a terceirização for utilizada como instrumento de precarização de mão de obra, ela é ilegal. Está lá no artigo 9º da CLT. Todo ato praticado com a finalidade de desvirtuar, burlar os preceitos da CLT serão declarados nulos. Então, se eu pratico a terceirização com a finalidade de precarizar a mão de obra, eu estou atingindo exatamente o que diz o artigo 9º da CLT. E aquela terceirização tem que ser tida como nula. Agora, se eu não estou precarizando, não há ilegalidade. E aí, parte do meu entendimento, independe do serviço, se é atividade fim, se é atividade meio, se é acessório ou se não é. Eu tenho uma séria dificuldade de enxergar como uma empresa consegue terceirizar sua atividade fim. Porque se eu for terceirizar a minha atividade fim, para que eu existo? Agora, atividades acessórias, ou seja, aquelas atividades que eu existo, ainda que elas não sejam praticadas, para mim pode ser terceirizada, desde que a terceirização não seja utilizada como um instrumento de precarização de mão de obra, mas sim como um instrumento de busca de especialização de serviços. E é nisso que o judiciário vai ter que se debruçar. Pegar o caso em si e apurar se aquela terceirização está sendo instrumentalizada como meio de precarização de mão de obra. Gente, eu espero ter contribuído. Eu tenho um papel aqui desafiador, porque eu desafio vocês, como eu falei no início, a fazer um exame, um estudo distante das paixões políticas. Eu trago um discurso de maior apoio ao projeto do que a crítica, porque os pontos em que eu vejo que há retrocesso não me assustam, eu vejo que o judiciário tem mecanismos de sobra para vencê-los, e ainda assim eu não vejo um extermínio da CLT, e eu não consigo ser resistente a uma atualização jurídica. Para mim, ela é bem-vinda. Eu agradeço muito a todos que ouviram e desejo uma boa tarde e que aproveitem bastante aí as próximas exposições. Agradeço, Dr. Rodrigo Fernandes, pela sua rica explanação. Nos honra muito estar aqui nesse seminário, trazendo essa belíssima explanação. E, na sequência, eu vou passar a palavra para o debatedor, Dr. Augusto Ramos, nosso querido presidente da OAB, subseccional Pesqueira. E eu dou 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. O primeiro ponto aqui que eu ia falar é que eu vou respeitar o intervalo entre a jornada aqui do evento. Então, podem ficar assegurados aí que o intervalo está garantido. Não vou me alongar aqui nas palavras. Agradecer os professores do painel anterior, professora Núbia e professor Yuri, pela bela explanação. Agradecer e parabenizar os professores desse painel, o professor Fábio Silveira e o professor Rodrigo Fernandes, pela também ricas explanações. Do meu ponto de vista, essa questão da reforma trabalhista, e eu, como debatedor, apenas devo ressaltar que concordo em alguns pontos que o professor Dr. Rodrigo Fernandes abordou em relação à terceirização. Faço minhas palavras dele, também concordo com a sua visão sobre a questão da terceirização. E
Sobre a contribuição sindical também, vejo como essa não obrigatoriedade mais, como um avanço realmente na reforma, porque eu vejo que muitos empregados, no dia a dia, a gente que milita em cidades pequenas, como Pesqueira, vê que os empregados, eles contribuem com essa contribuição sindical, sem mesmo saber para que ela serve. Então, a não obrigatoriedade disso, ela se tornando facultativa, passa que realmente os empregados que realmente pensem em contribuir, tenham a noção do que vai servir essa contribuição, para que vai lhe servir realmente. E para analisar se essa serventia está sendo efetivamente utilizada. Então, eu vejo como um avanço. E uma das principais pontos que eu vejo como muito importante dessa reforma é a questão do home office, que é o trabalho fora do ambiente normal da empresa, aquele trabalho em casa, né, o trabalho no seu próprio escritório, em que nós aqui já percebemos que a própria Justiça do Trabalho já vem fazendo isso, né, colocando seus servidores para fazerem as atividades em casa, né, dentro de um horário que ele mesmo pode usar como a forma que melhor lhe aprouver. Também, claro que existem alguns requisitos e algumas exigências para que esse trabalho possa ser realizado fora do ambiente de trabalho, mas eu vejo como um avanço muito, muito grande para isso, porque passa a tirar aquela lenda de que a hora efetivamente produzida é aquela que a gente está dentro do trabalho, que está ali atrás do birô, que está ali com a mão na massa, no ambiente de trabalho, quando, na verdade, a produtividade ela pode ser bem maior fora daquele ambiente normal de trabalho, onde você possa, dentro das suas adequações, produzir bem mais do que naquele local onde as pessoas lhe interpelam, o telefone toca, uma série de outras coisas que podem atrapalhar a produtividade, e eu vejo que a própria Justiça do Trabalho já tem visto e vendo o resultado dessa situação, está cada vez mais utilizando dessa questão do home office. Acredito que isso é uma realidade que vai passar para as empresas e que realmente, para mim, é um dos maiores avanços que tem nessa proposta de reforma. Por fim, eu quero só dizer que há mais ou menos um mês atrás a gente teve uma oportunidade de fazer uma parceria com a escola do Tribunal Regional do Trabalho, que trouxe para aqui para Pesqueira uma palestra também sobre reforma trabalhista, em que os juízes que estavam lá, participaram do evento, eles foram muito unânimes na questão da demistificação daquele protecionismo exacerbado do trabalhador. Eles hoje enxergam com outros olhos a situação do trabalhador, não mais com aqueles olhos de extrema discrepância entre empregado e empregador, mas uma coisa hoje mais equilibrada, porque eles têm tido uma visão de que o trabalhador ele não mais é aquela pessoa que não detém conhecimento, que não sabe seus direitos, e eles tendem a ter essa visão mais equilibrada das partes. Eu acho que é uma situação que vai se tornar cada vez mais presente para nós, advogados que lidamos na área trabalhista. Vamos ter que nos readequar a essas interpretações que os magistrados vão tendo dessas situações. Cada vez mais a gente vê que a questão da hipossuficiência e a questão da falta de conhecimento, ela tem sido interpretada hoje de uma outra forma, né, de uma forma menos ampla. E aí eu vejo que a gente tem essas questões para pontuar e para estudar também, porque a reforma, apesar de ser colocada aí a toque de caixa, como já falaram, a gente precisa cada vez mais se aprofundar sobre seus pontos. Quero agradecer aqui a presença de todos e dizer que à tarde teremos mais trabalho, se Deus quiser. Sim, se alguém tiver alguma dúvida aqui, aproveite
os experts na matéria aqui, doutor Fábio, doutor Rodrigo, que aí é a oportunidade. Bem, já boa tarde agora aos palestrantes da mesa. Queria agradecer a oportunidade de poder falar e tentar um esclarecimento, sobretudo ao professor Fábio, mas qualquer um dos componentes da mesa, se sentirem à vontade, por favor, se manifestem a respeito. Eu acabei escrevendo bastante aqui no celular, eu vou acabar lendo para ficar melhor. Enfim, professor Fábio, 95% das ações trabalhistas do mundo inteiro são feitas no Brasil. Esse é um dado trazido pelo site do Ranking dos Políticos. Ultimamente, eu venho me aventurando a estudar um pouco de comércio internacional e a gente acaba estudando sobre protecionismo e liberalismo da economia. Então, o protecionismo econômico, desenhado por Raul Prebisch, que é um filósofo econômico argentino, pregou o fechamento da economia, a fim da industrialização da América Latina a qualquer custo, e, além disso, com isso, acarretava a proteção, o engensamento das relações trabalhistas com o empregador, dada a falta de concorrência e acomodamento do empresariado. O que ocorre é que os países latino-americanos que adotaram as ideias de Prebisch engessaram as relações trabalhistas, incluindo o Brasil, o que acarretou o fechamento total ou parcial das economias para a concorrência internacional e, com isso, nos obrigou a adotar uma economia majoritariamente agrária, aqui no Brasil, alguns países latino-americanos, enfim. Isso resultou em baixo crescimento econômico, com baixa empregabilidade e falta de investimento em tecnologia. E, com isso, consequentemente, baixo investimento em educação. E, com isso, também, todas as precariedades que a falta de educação traz num país, sobretudo um país complicado como o Brasil. Concluindo tudo, por que, então, a flexibilização ou a facilidade de negociação das relações trabalhistas com o empregador seria, então, maléfica a longo prazo para o país, tendo em vista que vislumbra-se uma faísca de liberalização econômica do Brasil com essa reforma trabalhista? Muito obrigado. Ok, gostei da pergunta, bem elaborada. Passasse muito tempo aí, não? Não, na verdade, a preocupação que todo advogado, todo estudioso da matéria, doutrinador da matéria tem, é a reforma feita a toque de caixa, a reforma sem ter uma elaboração, sem ouvir diversas classes e diversas situações. Um ponto que eu concordo com o amigo, e esse é um ponto de desenvolvimento regional analisado aqui. Como o amigo disse, os nossos empregados, nossos colaboradores, são, a maior parte, de renda muito baixa. E o nível educacional, baixíssimo, não é baixo não, baixíssimo. Temos ainda analfabetos, que embora o Estado nunca quer reconhecer mais, achando que não tem analfabeto, eu conheço vários. O problema será que essas negociações serão bem feitas sem ter alguém que também esteja mais bem elaborado para isso? Ter uma proteção tem que ser feita, eu concordo com o professor Rodrigo, que tem que ter um meio termo nisso aí, toda a elaboração não pode ser modificada de uma hora para outra, toda a relação. Por quê? Porque existe uma discrepância entre a força de trabalho que existe no Brasil e uma relação negocial feita com pessoas que têm de alto porte. O que eu digo é o seguinte, eu não estou falando de pequenas e médias empresas no toque de um relacionamento contratual entre elas, não. Eu acho até salutar, eu concordo com isso. O que eu sempre estou afirmando, e aí eu digo, e não é essa relação que a gente está falando, que até o professor Dr. Rodrigo aqui comentou, a questão da média e da pequena empresa não está sendo bem vista, não está sendo bem relacionada. Mas a questão que eu falo, e aí minha entonação foi isso, foi que o grande aglomerado, os grandes empreendimentos, certo? Os grandes empreendimentos, ele pega mão de obra muito baixa. E numa relação dessa aí, fica essa relação totalmente à mercê dele. E cortando alguns segmentos de direitos de defesa coletivo, o que é que eles poderão fazer? Eu entendo que não é cortando direito que você vai diminuir o passivo trabalhista, está entendendo? Até porque o judiciário trabalhista, ele já tem meios de... E
eu digo que o mecanismo constitucional também vai repelir algumas normas do sistema que está sendo aprovado, tá certo? Mas eu digo que a boa conversa, a boa conciliação, o bom ato e uma intermediação de alguém mais habilitado é sempre fundamental. O que eu não aceito é que toda qualquer reforma é bem vista, até porque nós necessitamos, mas não pode ser feita somente a toque de caixa, somente a uma situação que deixa desproporcional o acordo entre as duas partes, porque aí realmente gera o quê? Acordos mal feitos geram sequelas futuras, tá certo? Espero que tenha atendido aí, passar aqui para o colega. Eu vou complementar rapidamente. Só para te esclarecer o seguinte, eu li também esse dado do ranking dos políticos, e ele é questionável, tá? Porque muitos países não têm nem justiça do trabalho. Então você não consegue aferir exatamente as demandas trabalhistas fora do Brasil. Aqui no Brasil é muito claro, porque você tem uma justiça do trabalho, mas nos países que não têm, e as ações de natureza trabalhistas, então, não são quantificadas. Esse dado está sendo muito atacado pelo judiciário local. Eu não sei qual foi a fonte do ranking dos políticos. E a crítica que se faz hoje com relação a esse tema que você questionou é que se o Brasil está preparado para esse avanço. Perfeito? Você veja bem, o Brasil hoje tem mais de 15 mil sindicatos. Curiosamente, no Brasil existe o Sindicato dos Trabalhadores de Sindicato. Para você ter ideia de como é que está pulverizado. Então, o Brasil está preparado para entregar na mão dos sindicatos a negociação, sobretudo, aí foi onde houve a união de pensamentos aqui, sobretudo quando você tem a revogação do imposto sindical. Você vai enfraquecer um sindicato que já é fraco, maioria pelego, como se chama, e aí o Brasil está preparado para isso, para entregar a negociação coletiva para os sindicatos direto com seus empregadores? Ah, mas nos Estados Unidos lá é liberalismo. A gente não consegue não consegue se comparar aos Estados Unidos, porque o nível educacional lá está muito além do nosso. Atingir o cenário que você falou, que é muito inteligente, necessita antes de uma reforma sindical para que os sindicatos representem suas categorias. Perfeito? Nós temos que nos comparar aos países europeus, em que nós temos 400 sindicatos por país. Aqui a gente tem 15 mil. Então, enquanto não houver uma reforma sindical, a gente não vai conseguir atingir esse cenário ideal. Beleza? Eu passo a palavra para... Boa tarde. Primeiramente, parabenizando a mesa pelas excelentes explanações. A minha pergunta é para o Dr. Rodrigo, mas também, Dr. Fábio, se quiser opinar, será muito bem-vindo. Primeiramente, me apresentando, eu sou Marcos, advogado militante da área trabalhista, entre outras aqui da região, na cidade específica da Pedra. E a minha pergunta é, como defender uma reforma política em que se retiram mais de 100 artigos de proteção ao trabalhador? Esses mais de 100 artigos, nós tendo uma ideia superficial, são mais de 100 direitos dos trabalhadores que estão sendo retirados. E isso indiretamente afeta a classe dos advogados militantes trabalhistas também. Nós seremos diretamente afetados, uma vez que o direito trabalhista, na maioria das vezes, eminentemente, é o advogado que vai fazer que esse trabalhador tenha esse direito reconhecido. E também como defender uma reforma trabalhista em que o direito acordado vai prevalecer sobre o jurisdicionado. Quer dizer, como é que depois o judiciário vai poder fazer alguma coisa se o próprio acordo diz que o judiciário é como a lei de arbitragem? O que foi pactuado pela lei de arbitragem, o judiciário não pode opinar. Um exemplo prático, a questão lá da briga que tem em São Paulo a respeito, mudando um pouquinho de tema, do estádio do Palmeiras. Quer dizer, é um acordo entre o Palmeiras e a W Torre que administra. Quer dizer, aí toda vez que vai haver alguma discussão, os sócios do Palmeiras são colocados de lado porque foi feito pela arbitragem. Então, a arbitragem prevalece. Então, o que nós estamos fazendo é trazendo a lei da arbitragem para a reação trabalhista. Então, com todo o respeito ao que foi feito, e aí eu concordo com o doutor Fábio, é que não foi divulgado. A grande massa trabalhadora, mais uma vez, não tem noção daquilo que ele já está perdendo. Obrigado pelas respostas. É Marcos, né? Isso.
Marcos, obrigado pela pergunta. Veja bem, primeiro ponto, eu acho que a advocacia trabalhista não deve, por si só, atacar a reforma trabalhista por conta da diminuição da demanda. Eu não acredito nem sequer que a demanda vai diminuir, até porque a maior parte da demanda do judiciário trabalhista advém de inadimplência, de calote. Verbas rescisórias. A gente também tem, a partir de 2004, com a emenda constitucional 45, a gente teve uma ampliação gigantesca da nossa competência. Então, a gente hoje tem temas de responsabilidade civil. Nós, advogados, vamos ser desafiados a estudar e buscar brechas legais para continuar na nossa atividade acadêmica e jurisdicional. Agora, com relação ao segundo ponto, é muito importante destacar o seguinte. Em primeiro lugar, eu vejo que nenhum dispositivo legal pode dizer que o judiciário não pode apreciar convenção coletiva negociada. Para mim, isso é inconstitucional. Mas, superada a questão da constitucionalidade, vamos dizer que a justiça entenda ser constitucional esse conteúdo. Então, eu sou juiz do trabalho e você me traz uma negociação coletiva, eu vou falar, eu não posso apreciar? Não, se você me trouxe, se há uma demanda, eu tenho que me pronunciar. Marcos, se houver vício de consentimento naquela negociação, ela pode ser anulada. Lembre-se do artigo 9º da CLT, ele não foi revogado e ele não será. É bom até falar isso baixo, antes que eles escutem lá e acabem revogando. Porque se há algum ato praticado com a finalidade de precarizar a relação de trabalho, ela vai ser naturalmente declarada nula. Perfeito? Então, você não pode fazer a interpretação nua e crua desse dispositivo que vai ser implementado, no sentido de que o judiciário não pode se pronunciar quando há um acordo fechado entre os sindicatos. Não, ele deve se pronunciar, porque o judiciário não pode fechar os olhos quando há uma demanda. E sempre em que houver vício de consentimento ou que aquilo seja traçado com o objetivo expresso, claro, de precarização de meios de trabalho, a declaração de nulidade vai surgir naturalmente. Concorda, Fábio? Bem, eu concordo que não vai acabar, mas eu concordo que vai mitigar, ou seja, vai cair muitos preceitos que a gente discutia, que não vão ser discutidos em si, né? Eu sinto que também, aí vou fazer um retorno à fala do amigo, por exemplo, em qualquer situação de país desenvolvido, primeiro a gente analisa que a classe empregada, certo? Os profissionais, eles têm um nível educacional maior, mas tem profissionais sindicatos, talvez em número menor, e concordo com isso, mas são fortalecidos, tá certo? Muito bem preparados, que dão um apoio e contornam a situação e dão uma paridade aos contratos, porque lá é uma relação contratual. Sendo uma relação contratual pura, eles consideram o direito do trabalho, mesmo com suas proteções, com suas coisas. As nossas proteções são dadas à nossa regionalidade, nossas características, nosso trabalhador humilde, sem conhecimento técnico, e a gente tem que dar uma proteção a ele. Eu vejo que a própria justiça já supera isso. Ela respeita o empregador. Hoje eu vejo juízes, colegas mesmo, que estudaram comigo, a qual dão uma visão diferente, não dão só aquela proteção total. Nós que militamos percebemos isso, houve uma mudança de pensamento, de OG, né, de orientações jurisprudenciais e de certas súmulas, dando essa paridade um pouco maior de arma, analisando também o lado do empregador. Eu acho que isso deveria ser feito de forma bem mais pausada, com participação de todas as classes que fazem parte disso, tá certo? Porque eu entendo que não vai ter, ainda vai haver discussão, certo? Vai haver litigância, mas não vai acabar o direito do trabalho, mas eu sinto que vai mitigar. Vai aquilo que eu disse. Eu sou professor de responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil no do trabalho, né, muito bem trazida pela a emenda 45 de 2004, e levou essa transferência de competência para a própria Justiça do Trabalho, que fundamenta aí a existência de ações. Mas o que eu sinto é que daqui a pouco a gente vai colocar como uma coisa comum e, de repente, seja até um subsídio para discussão menor do direito do trabalho e transformar ele num direito federal civil, como é em alguns lugares, mas o que vai ter problema é que muitos trabalhadores, eu acho, que vão se sentir prejudicados. Então, e principalmente os mais humildes, que necessitam do apoio, principalmente de nós, advogados, certo? Para permanecer. E outra coisa,
não dá uma vara do trabalho para ser uma vara comum para ser discutido todas essas sequelas, porque são situações. E eu acho necessário ter essa proteção maior em alguns momentos. Os juízes já sabem fazer essa dosagem, já sabem analisar o contrato, sabem quando está vício, são pessoas estudadas, os advogados muito bem competentes, tá certo? Eu acho que a reforma trabalhista deveria dar mais um tempo, não é agora, não. Não é por causa de um suor. Ela tem muitos pontos bons, principalmente a parte processual. Concordo plenamente com o amigo Rodrigo, tá certo, doutor Rodrigo? Concordo plenamente. Tem certos pontos que são fundamentais. Precisa de reforma, todo lugar precisa de reforma. Até a nossa casa. Nada é para sempre. Mas entendemos que tem que ser com o passar do tempo, temos que ouvir todas as partes. Eu não vejo a OAB sendo escutada. Eu não estou vendo a própria magistratura ser escutada, mesmo que tenha um grande juiz lá, tá certo, que foi um idealizador em grande parte lá, mas, olha, não é esse ponto. Por menor que seja, os sindicatos foram totalmente afastados, isso já é uma premissa, isso foi um preceptivo forte. Então, veja só, é um negócio feito a toque de caixa, certo? Para servir de bandeira para um governo transitório, para dizer que fez a parte dele, que mudou. Isso é o meu sentimento. Eu acho que tinha que ter as reformas que nós estamos aqui analisando, todas elas são salutar, mas não é de um mês para outro. É só isso. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Bem, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco essa manhã. Dar por encerrada esse painel e passar a palavra para o cerimonial. Obrigada. Agradecendo mais uma vez a doutora Carla, doutor Fábio Silveira, doutor Rodrigo Fernandes, doutor Augusto Ramos.